Começa agora, pela web rádio Boas Novas para o Mundo, Espaço Biller, treinando para servir. Apresentação, Gisele Biller e pastor Alex Lins. Boa tarde, queridos, na paz do Senhor Jesus. Está no ar o programa Espaço Biller, treinando para servir, pela rádio Boas Novas para o Mundo, em Pirassununga, interior de São Paulo. Também ao vivo por 3 canais oficiais do YouTube, que é o canal oficial Espaço Biller, também pelo canal Pastor Alex Lins e pelo canal Gisele Biller. Olha só, por falta de canal não é, né? Então você pode acompanhar e se inscrever nesses canais e ativar o sininho para que você possa receber a notificação de novos vídeos. Lembrando que nós também estamos ao vivo pela rede oficial aqui da Rádio Boas Novas, pelo Facebook, onde você pode curtir, compartilhar o link, manda aí para todo mundo, faça seu comentário, mande sua pergunta e algo que é muito especial, você pode colocar aí o seu nome e de onde você é, que nós queremos aí na hora dos abraços, mandar um forte abraço muito especial para você que está aqui em Pirassununga, que está perto, que está longe, que está em outro país, não importa, você vai receber aí o nosso abraço, lembrando que nós damos boa tarde, mas dependendo de onde você estiver, é bom dia, é boa noite, mas você sempre recebe aí o nosso carinho, o carinho aqui do canal Espaço Biller. E hoje, minha gente, nós teremos algo muito especial, um tema que foi escolhido com muito carinho, todos os nossos temas nós escolhemos com muito carinho, para que você possa aprender juntamente conosco. Também pode mandar suas perguntas, tá bom? E o tema de hoje é cristão inabalável, quando a fé é maior do que as circunstâncias. Cristão inabalável, quando a fé é maior do que as circunstâncias. Lembrando que hoje, dia 9 de julho de 2026, feriadíssimo aqui no estado de São Paulo, porém, em outros estados não, né? Mas aqui no estado de São Paulo, você que está aí com o feriado, pare aí e nos assista. Mas se de repente você não conseguir nos assistir ao vivo, lembrando que o programa fica gravado e aí você pode voltar e assistir novamente, tá bom? E eu quero dar aqui um muito boa tarde para o meu companheiro de sempre, o meu esposo, o pastor Alex. Boa tarde, Alex, que está aqui e vai já fazer algumas introduções com vocês, falar dos nossos cursos e já entrar aqui no tema, então, o cristão inabalável. Você tem sido um cristão inabalável? O que tem te derrubado? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Boa tarde, Alex. Boa tarde, minha gente. Um prazer imenso estarmos mais um dia aqui na Rádio Boas Novas, programa Espaço Biller, treinando para servir. E no dia de hoje, o assunto é bom. Fala de estrutura, fala de alicerce, fala de fundamento. Um grande prazer. Pega agora o link, mande aí para o seu contato. Eu tenho certeza que Deus falará profundamente ao seu coração. Tudo bem? É um prazer. Mas antes da gente dar início, Gisele, vou passar aqui rapidinho, depois eu gasto ali um minutinho, fazer o nosso merchan aqui de algumas coisas que vão acontecer nesse mês de julho e também agora no mês que vem, o mês de agosto, tá bom? Eu vou passar aqui rapidinho para que vocês possam acompanhar com a gente as coisas que vão acontecer durante alguns dias. Nós temos aqui o nosso trabalho profundo, tremendo, que é o Espaço Biller Treinando para Servir, onde nós temos 3 jornadas de estudo. Temos o João Fé, o Jolix e o Joesc. Então vamos lá. Vocês estão ouvindo o meu áudio. Agora no próximo sábado, dia 11/7, às 14 horas, teremos o 11º João Fé. Mentes blindadas, mulheres restauradas. Olha, ainda dá tempo. Mande, entre em contato. É um trabalho maravilhoso com mulheres a partir dos 15 anos de idade. Sábado agora, gente, vagas limitadas. Então, se você puder, faça a sua inscrição, onde minha esposa vai trabalhar esses temas sobre a mente da mulher.
teremos o segundo Jolikj, Jornada de Liderança Cristã e Gestão Emocional. Será no dia 15 de agosto, às 14 horas. Também vagas limitadas. Pode participar, homem, mulher, líder de escola dominical, superintendente, professor de escola bíblica, quem trabalha com homem, mulher, criança, jovem, adolescente, enfim. Faça parte dessa jornada de liderança cristã e gestão Alex, das emoções. Se me permite aí um pitaco, porque já me perguntaram, tá? Inclusive, eu acredito que é importante frisar que o João Fer é para mulheres, porém o Jolikj não. O Jolikj é homem, mulher, líderes de modo geral, né? Pastores, esposas de pastores, obreiros, como o Alex já falou, mas não é só mulher, tá bom? Você que lidera um departamento da sua igreja, você pode participar conosco. Então, vamos lá. E também temos Gigi e Leco, fantoches que ensinam a palavra de Deus. Faça o seu convite aí para a igreja, trabalho com crianças, aproveitar agora, né? Com programação, com tempo. Agora o julho, o mês de julho, um mês importante. Você marque aí para que a gente possa estar levando essa duplinha maravilhosa que é a Gigi e o Leco, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre cristão inabalável, quando a fé é maior que as circunstâncias. Vamos lá, minha gente. Esse tema ele é muito sugestivo porque Deus tem algo sempre profundo a falar conosco. O Salmo 125, no versículo 1, o salmista fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que quer dizer um cristão inabalável? Todos nós vivemos numa época de muitas mudanças. Você acompanha a televisão, você sabe as últimas notícias. Todos os dias as pessoas mudam de opinião. Todos os dias, quando a gente acessa aí as mídias sociais, nós vemos que valores que outrora eram valores absolutos, e muitas vezes os valores estão sendo relativizados, crises econômicas, doenças, contágios, uma série de perseguição ao cristianismo. O site Portas Abertas descreve ali os países que sofrem com o cristianismo. Então, diante desse cenário até mesmo de caos, esse cenário de transformações profundas, Deus procura homens e mulheres que permaneçam firmes, que sejam cristãos inabaláveis. E um cristão inabalável, presta atenção, um cristão inabalável não é aquele que nunca enfrenta dificuldades, problemas, mas o cristão inabalável é aquele que permanece fiel, apesar dos problemas que eles podem viver. E eu, antes de mais nada, quando eu falo de um cristão firme, vigoroso, forte, eu preciso de me espelhar na Bíblia Sagrada. E qual é o padrão que nós devemos seguir? Qual é o modelo? Qual é a referência que nós devemos ter para sermos esse tipo de cristão, esse tipo de pessoa que tem essa qualidade? Então eu devo me espelhar na pessoa de Jesus Cristo. O segredo da nossa força, da nossa resiliência, da nossa estrutura está em Cristo. Ponto. Ele é o modelo a ser seguido. Então, o cristão inabalável, primeiramente, é aquele que está firmado em Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 24, a Bíblia fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Opa! Quando eu me torno uma pessoa, quando eu sou inabalável, eu preciso ver onde eu estou construindo as estruturas da minha vida. Muito triste quando a gente coloca a nossa vida sobre o outro, sobre a vida do outro. Se o outro ruir, se o outro causar rupturas, eu também vou ser prejudicado. Mas a Bíblia fala que feliz é o homem, bem-aventurado o homem que coloca a sua vida, que coloca a sua casa sobre a rocha. E quem é essa rocha?
essa rocha, primeiro eu quero falar quem não é a rocha, tá bom? A rocha não é a emoção. Tem gente que coloca a sua vida na emoção. Quando tudo tá bem, ela tá firme, ela tá alegre, tá contente. Tem gente que acha que a rocha é a igreja local. Ah, a minha rocha é a minha igreja local. Aí se porventura acontecer algum problema na sua igreja, parece que a estrutura não está muito firme. Outras pessoas que botam a sua rocha, a sua fortaleza no seu líder. Se o seu líder estiver bem, você está bem. Agora, se porventura acontecer algum problema com o seu líder, aí você desmonta. Tem gente que coloca as suas experiências, a sua força, as suas estruturas numa experiência emocional ou numa experiência que você viveu. Mas nós somos chamados o tempo inteiro para entendermos que a nossa rocha é Cristo. E aqui eu concluo falando para você o seguinte. Uma certa feita houve um naufrágio no mar e as pessoas ali pularam do barco e nadaram. E um homem, muita gente morreu afogado, e um homem com muita dificuldade, ele nadou, e ele, no último suspiro, ele se agarra numa pedra, numa rocha no meio do mar. Era como se fosse estranho aquela rocha estar naquele lugar. E ali ele agarrou naquela rocha no meio do mar, a onda bravia, forte, e ele grudou nela e não saltava. Aí nisso passou um tempinho, veio o socorro, os guarda-vidas vieram e ali resgataram aquele homem. E quando chegaram ali para resgatá-lo, colocaram ele no barco, na boia, depois no barco, e perguntaram para ele: vem cá, meu amigo, você teve medo durante esse naufrágio? Aí aquele homem cansado, ele falou ali: eu temi e tremi, mas a rocha não. Em quem você está colocando a sua vida? Em que tipo de alicerce? O que você está construindo sua vida onde? Qual é o lugar? Então, para dar início a esse programa, eu quero declarar para você que o cristão inabalável é aquele que está firmado em Cristo. Ele está em Cristo. Por isso que vem os ventos, vem as tempestades, mas a rocha dele não são as emoções, não é o pastor, não é a B, não é a música, não é nada. É Cristo. Não é isso aí, Gi? O que você acha? É isso aí, minha gente. Tá aí. Programação hoje recheada de grandes informações. Então, nós sabemos que o cristão inabalável, e você tem sido inabalável, o que você acha? O que tem te abalado, o que tem te afligido? É sobre isso que nós estamos falando hoje. Então é muito importante aqui, né, o subtítulo aqui da nossa programação. Então, o cristão inabalável, para você que entrou agora e acessou aí as nossas redes, quando a fé é maior do que a circunstância. Então é muito importante. E eu gostaria de fazer aqui um panorama psicológico, claro, sempre à luz da Bíblia, sobre este tema. Então a psicologia, olha só, ela reconhece que as pessoas resilientes conseguem enfrentar as adversidades sem perder completamente a esperança e o sentido da vida. Essa capacidade, ela é fortalecida como? Por fatores como propósito, esperança, vínculos seguros e uma visão positiva do futuro. Então, à luz da Bíblia, esses elementos, eles encontram seu fundamento em Deus. A fé, ela vai oferecer segurança porque está firmada em um Deus que é imutável. Já viram que, eu acredito, o nome daquela árvorezinha que enverga, mas não quebra, é a palmeira? A palmeira, né, Alex? Ela enverga, né, pode até vir um vento, pode, né, mas ela parece que vai quebrar quando ela bate até lá no chão, mas aí passou o vento, ela volta. Isso significa o quê? Que a palmeira é inabalável e nós precisamos também ser assim, tá bom? Então, quando o cristão entrega as suas ansiedades ao Senhor, renova sua mente na palavra, persevera na oração, ele desenvolve recursos emocionais para enfrentar as crises como? De uma maneira saudável.
E isso não significa negar as emoções, tá bom, gente? Ah, então eu tenho que me mostrar que eu sou uma Mulher Maravilha, um super-homem. Não. O cristão inabalável não é aquela pessoa que não sofre, não é aquela pessoa que não passa por situações. Sim, ela vai passar por situações, porém, ela sempre está crendo que Deus é poderoso para mudar circunstâncias, tá bom? Então, enfrentar as crises aí. E o próprio Jesus, ele chorou. Isso é interessante, né? Um dia eu estava pensando sobre isso. Ele angustiou-se, expressou sua dor ao Pai. A maturidade cristã, irmãos, e a todos, né, queridos que estão nos ouvindo nesta tarde, ela consiste em sentir as emoções, sem permitir que elas governem a vida acima da verdade de Deus. Sim, você pode sofrer, como eu já falei, você pode passar por diversas dificuldades. A Bíblia vai dizer, né, tem um versículo que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus disse isso. Então, nós precisamos crer que precisamos estar alicerçados, como o Alex acabou de dizer, na rocha e firmado na rocha que é Cristo. Então, quando a fé é maior do que as circunstâncias, que é o subtítulo aqui da nossa programação de hoje, o medo ele perde a força. A esperança ela floresce e a paz de Deus guarda o coração. As tempestades, elas passam, elas vêm, tá? Não vou falar que elas não vêm. Jesus não enganou ninguém, não. Ele falou, como eu acabei de mencionar, que nós teríamos aflições, mas nós precisávamos ter bom ânimo, tá? Não adianta ficar desanimado, sofrendo. Igual aquele desenho, né, Alex, que tinha antigamente, não sei se você que tá aí vai se identificar, que falava, ó vida, ó céus, né? Era um desenho que tinha, mas né, nós precisamos sim crer e estar aí com o nosso alvo em Cristo. Então, o Salmo 46, né, para início, eu vou deixar aqui para sua meditação, que Deus, ele precisa ser, ele é o nosso refúgio, o meu refúgio, o seu refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia ou em outras versões, nas tribulações. Então, que essa confiança, Alex, esteja sempre naquele que nunca muda. Nós mudamos, o ser humano muda, mas Deus não. É terrível, eu sei disso, compreendemos essa questão. Gente, cristão inabalável, esse é o nosso alvo, sermos assim. O cristão inabalável é aquela pessoa que permanece firme. Eu falei, permanece firmado em Cristo. O segundo agora, ele permanece firmado na palavra de Deus. E quando o cristão ele é firmado na palavra, eu lembro do Salmo 1, o versículo 3 fala o seguinte, que o Salmo 1 descreve o justo e o ímpio, procedimento de um de outro. Ele fala assim, olha, no versículo 3, ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que tem a ver isso? O que o salmista está querendo nos ensinar aqui? Que o justo, o inabalável, é aquela pessoa que é comparada a uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Quando uma árvore está plantada junto aos ribeiros de água, ela não seca, ela não perde o fruto e ela sempre permanece verde. Por quê? Porque a vida da árvore está próximo às águas. E outra coisa, uma árvore plantada junto às águas, ela é uma árvore que possui raízes profundas. Tem até um louvor uma menina que canta, eu não gravo muito bem o nome, só quem tem raiz deve conhecer. Tá? Quando você tem uma raiz profunda, o que acontece? Tem os ventos, tem as tempestades, tem as circunstâncias, porque as circunstâncias elas falam e elas têm vozes. As circunstâncias elas falam através de dificuldade, de crises financeira, familiar, luto, enfim. Quando um cristão ele é firmado na palavra, apesar das adversidades, apesar dos embrólios, problemas que vão acontecer, eu sempre falo uma coisa, Gisele, a presença de Jesus na embarcação
não impede tempestade, mas impede que o barco afunde. Não quer dizer que você, por ser cristão, que a partir de agora você vai ter Igual uma vez eu conversando com o pastor Carlos Gomes, ele fala que o cristão não tem o CIT, certificado de isenção de tribulação. Nós não temos essa isenção de tribulação, nós não temos isso. Porém, quando Cristo está na nossa embarcação, nós temos a convicção que ele está no controle dessa situação que parece ser desesperadora. Então, nós precisamos o quê? De profundidade. Precisamos que a nossa raiz ela esteja perto das águas. E que águas são essas? São as águas da palavra de Deus. Então, você nunca vai ver uma árvore seca do lado do rio. Nunca você vai ver. Você pode ver uma árvore seca no deserto. Mas se você tiver colado, firmado na palavra de Deus, por maior que sejam as tempestades, por maior que seja a intensidade do calor, nós sempre teremos o fruto, não vamos perdê-lo, não vamos sofrer por secas e vamos sempre permanecer o quê? Verdes. Porque nós estamos junto à fonte das águas. Ser cristão inabalável é aquele que está firmado em Cristo e é aquele que permanece firme aonde? Na palavra de Deus. Ele não pauta a sua vida por causa de problemas, por uma coisa que ele ouviu na televisão. Isso não produz, isso não seca a sua raiz. Por quê? Porque ele está ao lado, ele está ladeado com a palavra do Senhor, tá bom? Então que Deus possa trabalhar na sua mente, Gisele, como é importante sermos inabaláveis. É verdade. Então, cristão inabalável é o tema de hoje. E eu quero falar com vocês, eu até separei aqui um pequeno verso de uma canção muito abençoada. É até o louvor, né, do Ministério Apacentar. Essa canção é lindíssima, uma das mais lindas, na minha opinião. E o nome dela é Deus o Impossível. Olha o que ela diz. Eu não vou cantar, viu, Alex, para não dar direitos autorais aí. Mas a gente pode mencionar sim, dando a devida honra aí a quem compôs, né? Então, toque no altar, Deus o Impossível. Então diz assim, ó. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Olha que lindo agora. Eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Então, o que está dizendo aqui nessa canção? Que apesar de todas as circunstâncias, né, o Deus do impossível, ou seja, o Deus que faz, está presente na minha e na sua vida. Então, a gente precisa entender que quando as circunstâncias, né, o que ele está querendo dizer, né, interpretando aqui a canção, quando as circunstâncias, parece que, nossa, quanto mais, eu já ouvi pessoas dizerem, Alex, que parece que quanto mais ora, parece que vai piorando, né? Mas não é que piora, é porque aí Deus começa a agir e colocar as coisas no lugar. Isso eu aprendi muito com o meu pastor. Então ele fala assim, ó, parece que quando a gente começa a orar e jejuar por determinada situação, parece que ao invés dessa situação melhorar, parece que ela piora, mas não é que piora, é porque aí Deus começa a mover e colocar as coisas no seu devido lugar. Então não desista, tá bom? Precisamos ir em frente. E eu elenquei aqui para nós darmos mais força nisso que nós estamos falando, exemplos, porque eu acredito que os exemplos são muito importantes para que nós possamos nos identificar, porque exemplos bíblicos de homens e mulheres também sujeitos a falhas como eu e você passaram por situações, porém nós vemos o quanto eles foram firmes em Cristo. A fé deles permaneceu inabalável, mesmo quando medo ou circunstâncias estavam contrárias, mas eles permaneceram firmes e fiéis ao Senhor. Eu acredito que um dos principais personagens bíblicos que a Bíblia, né, vem nos trazer é Jó.
Então ele foi inabalável na dor. Então, mesmo perdendo seus bens, seus 10 filhos de uma vez, sua saúde, Jó permaneceu fiel ao Senhor. Então ele diz assim, ó, em Jó capítulo 1, versículo 21, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E qual a lição que nós podemos colocar aqui nesta tarde, compartilhando com vocês? A fé verdadeira, ela vai permanecer firme mesmo em meio ao sofrimento. Então, inabalável na dor. Então, sejamos inabaláveis na dor. Uma outra situação que eu gostaria aqui de mencionar, uma mulher que foi inabalável na coragem, Rainha Ester. Mesmo correndo risco de morte, ela decidiu interceder pelo seu povo. Ela se colocou em risco pelo seu povo. Se perecer, pereci. Mas ela fez a parte dela, lembra? Jejum de 3 dias aí, inclusive os animais. E não foi só de comida, não. Foi de água também. Está lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. E qual a lição que nós podemos trazer nessa tarde? A fé, ela nos fortalece para cumprir o propósito de Deus. Então, o cumprimento do propósito de Deus, ele vai depender não apenas do que Deus pode fazer, porque Deus ele pode fazer sempre. Ele é poderoso, ele é soberano, ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Quem que atrapalha a bênção de Deus na nossa vida? Deus? Não, minha gente, é nós mesmos, somos nós mesmos que por vezes atrapalhamos ou retardamos as bênçãos de Deus. Então, sermos inabaláveis aí, tem vários aqui para falar, mas eu vou estar passando aqui também para o Alex comentar. Então, eu já mencionei aqui Jó, também mencionei Rainha Ester. Eu gostaria também de mencionar mais um, José. Inabalável na integridade. Então eu falei que Jó foi inabalável na fidelidade, Rainha Ester inabalável na coragem e José inabalável na integridade. Sua integridade já foi posta à prova? No ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no meio às vezes onde não existem pessoas que são cristãs. José foi vendido pelos irmãos, injustamente preso e tentado, mas permaneceu fiel, inabalável. E ali nós vemos aqui, ó, gostaria de deixar aqui Gênesis 39:9, que vai dizer: como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então, qual a lição que tiramos aqui? A integridade honra a Deus, mesmo quando ninguém está vendo. José, ele foi vendido pelos irmãos. Ele poderia, Alex, ter, assim, se rebelado, né? Poxa vida, eu fui vendido, agora eu vou fazer de tudo. Esse é um justiceiro, né? Principalmente na hora que os irmãos, né, vêm pedir comida. O que ele poderia ter feito? Vou dar comida é nada, que morra. Já pensou que morra? Eu, hein? Mas não, ali o perfil de Deus, do próprio Deus, estava refletindo em José e ele decidiu se manter íntegro, até quando os irmãos, Potifar, a mulher de Potifar e tanta gente lhe fizeram mal, Alex. Pegando um gancho, José, pelo que você falou, é uma coisa assim terrível sobre a vida de José é que ele não negociou seus princípios. José não fez barganha com caráter. Dale Moody, um pregador lá de Chicago, ele falava o seguinte: o caráter é o que somos no escuro. Quando a luz está apagada, quando não tem ninguém nos vendo. O nosso caráter, ele é medido ali. José, mesmo sozinho no Egito, ali ele estava longe de pai, de mãe, de irmãos, de família. Poderia ter dado uma puladinha, né? Poderia ter feito um monte de coisa, mas a Bíblia diz que ele, pela biografia dele, a partir de Gênesis 37, José se recusou a pecar. Ele preferiu perder o cargo, ele preferiu perder aquilo que ele havia conquistado, mesmo como preso, a perder a sua comunhão com Deus. Então, o cristão inabalável é aquela pessoa que, antes de tudo, ele não quer fragilizar
ele não quer enfraquecer a sua comunhão com Deus. Tem outro detalhe do cristão inabalável, do crente inabalável, é aquele que suporta as provações. Tiago, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, Tiago fala assim, olha, o versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança ou paciência. O cristão, quando ele suporta provações, as provações elas têm um objetivo. Embora no momento do deserto nós não conseguimos enxergar perfeitamente, mas as provações não existem para destruir o cristão. Pelo contrário, eu lembro do ouro. Quando o ouro, para ser um ouro puro, um ouro refinado, ele precisa passar pelo fogo. E o ouro, quando ele está no fogo, o fogo tem uma propriedade muito incrível, que ele destrói as impurezas que estão no ouro, mas não destrói o ouro. O ouro, ele se torna refinado, é na fornalha, é no fogo. E o cristão, quando ele passa por provações, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, ou terríveis provações, como foi na história de José, o cristão, quando ele passa por isso, ele é aprovado, como Jó. Jó é um exemplo de uma vida provada e aprovada. E eu vi uma vez uma frase, que a frase fala o seguinte, o mundo não vai ficar mais fácil, mas nós podemos ficar mais fortes. Naum fala no capítulo 1, versículo 7, assim, ó, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O cristão inabalável é aquele que passa pelo dia da angústia, ele passa pela cova de leões, ele passa pela fornalha, ele parece que vem golpes de tudo quanto é lado, igual a Gisele falou anteriormente, parece que aumenta-se a carga sobre ele, mas quanto mais carga, quanto mais dificuldade, quanto mais luta, ele é igual ao ouro, ele brilha mais e mais, porque as impurezas do seu ser, elas vão sendo queimadas, elas vão sendo destruídas pelo fogo da provação. Ser provado não é fácil, como é difícil. Você tem que falar não, como José falou não para Potífera, quando José, um homem de um caráter muito nobre, quando ele perdoa os seus irmãos, quando ele tem uma conduta de um homem de caráter, e observando tudo isso, o projeto de Deus é que nós sejamos como essas pessoas. E o modelo, o nosso referencial na Bíblia é Cristo. Jesus foi humilhado, foi machucado, Jesus foi ultrajado pelos judeus, pelos romanos, Jesus foi humilhado por aqueles que queriam a sua vida, mas a Bíblia fala que como ovelha muda, ele não abriu a sua boca diante dos seus acusadores. O cristão inabalável é aquele que resiste profundamente às provações, às tentações, e ele vive nessa batalha espiritual. Há uma batalha espiritual. Todo cristão que conheceu a Cristo, que conhece a Cristo, que tem a sua vida, que procura viver uma vida de acordo com a palavra, a Bíblia fala que quem quiser viver piamente em Cristo padecerá perseguições. Ou seja, a provação, as tentações, elas vão acontecer. E o bom soldado de Cristo, ele tem que estar equipado com as armaduras espirituais. Por quê? Para que na hora que o inimigo lançar os dardos, ele tenha condição de suportar, de apagar, igual o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, os dardos inflamados do adversário, Gisele. Que coisa profunda, não é? É, pessoal, muito profundo. E se a gente parar para pensar, a vida cristã, ela é regada de lutas, mas ela também tem muitas e grandes vitórias, né, Alex? Porque se a gente tivesse só vitória na vida, ia ser muito sem graça, né? Como que você vai celebrar uma conquista, algo que Deus te deu, uma vitória que você conquistou ali na oração, na dedicação? E se a gente ficava muito assim, né? Ai, pronto, tá tudo bem, perde, parece que o tempero, né? E hoje, queridos, né? Antes de voltar aqui mencionar mais alguns personagens bíblicos que eu elenquei aqui, se a gente parar para pensar,
por pouca coisa, Alex, vamos bater um papinho aqui, né? As pessoas acabam deixando, né? De servir ao Senhor. Às vezes nem é uma coisa tão gigantesca. Ah, orou uma semana, Deus não respondeu, já acha que, Já né, quer já bater no quer, tatame. já não quer mais saber de nada, né? E não é assim, né? Deus, ele vai trabalhando e é sempre melhor colocar pedidos e situações diante de Deus, da vontade de Deus, para que você tenha, assim, êxitos. Eu não gosto muito da palavra sucesso, né? O pastor Anderson Silva, também homem de Deus, eu gosto muito de seguir ali, Alex, as lições dele de escola bíblica dominical. Ele faz uns comentários muito pertinentes e importantes. Então ele diz o seguinte, e eu concordo com ele, eu não gosto muito dessa palavra sucesso, né? Porque remete a triunfalismo. E não, mas Deus nos chamou para 100% de triunfos, mas sim, Deus nos chamou para sermos cristãos que têm êxitos, que têm vitórias. E quem tem o êxito é porque um dia batalhou para obter aquele êxito, para ter aquela conquista, e assim nós possamos celebrar sempre as grandes vitórias do Senhor. O Alex, até na fala dele, ele mencionou sobre fornalha, e eu separei aqui, se os irmãos perceberam, né? Vocês perceberam? Eu coloquei aqui um título e um versículo, né? Então eu falei sobre Jó, inabalável na dor, falei sobre Daniel, inabalável na fidelidade, falei sobre a rainha Esther, inabalável na coragem, e agora nada mais, nada menos do que Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, Gisele, mas eles são muito conhecidos. Sim, mas eles foram inabaláveis diante da ameaça. É o que o Alex falou na abertura da programação sobre os cristãos que estão em países de perseguição. Nós até já fizemos aqui uma programação sobre o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Se você não acompanhou, vai clicar aqui, clique aqui na nossa playlist, porque vai estar lá, tá bom? Os cristãos perseguidos, da igreja perseguida. E isso aqui é muito importante, porque quando tudo tá bem, ok, todo mundo é bonzinho, mas diante de uma ameaça, como você reage? Você tem sido inabalável em Cristo? Olha só, eles se recusaram a adorar o quê? A estátua do rei, mesmo diante da fornalha. Eu e o Alex, nós visitamos, nós fomos em Monte Sião. Foi Monte Sião? Que tinha aquele lugar com aquela fornalha lá? Foi. Nós viajamos, fomos fazer um curso em Águas de Lindóia, e aí nós demos um pulinho ali em Monte Sião. E nós visitamos lá, eles vendem para o Brasil todo, são porcelanas, eu agora não vou lembrar o nome, mas são porcelanas pintadas à mão, sabe? Tem todo um processo. E ali tem um forno gigante que eles colocam, tem várias etapas ali, coloca ali, né, a cerâmica ali para ficar ali um tempo, né, tem o lugar ali onde quebra, o processo, né, ali de quebra, aí depois esquenta, aí faz o molde do vaso, né, quase Jeremias 18, mas não estamos saindo do tema. E aí faz ali, e aí o que me chamou a atenção foi aquele forno gigantesco, mais de 1000 e não sei quantos graus, né? Você já pensou? E ali, vamos supor que fosse isso lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei ordenou que mandasse aquecer 7 vezes mais. Mas eles se abalaram diante dessa ameaça. Ah, não, rei, então a gente vai... Não pode tocar aí a música que a gente vai abaixar assim, não precisa não. Não, olha o que eles responderam. O nosso Deus pode livrar-nos, mas se não, olha que interessante, fica sabendo que não serviremos a teus deuses e nem a estátua de ouro que levantaste. Está lá em Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Olha só que fé, né, Alex? Fé em Deus. Deus pode livrar, mas se ele não quiser livrar, a gente não vai adorar a sua estátua, rei. O cristão inabalável, ele tem essas marcas, essas digitais. Sim. Algo também, porque você estava falando aí agora eu lembro de Daniel capítulo 6, Daniel na cova de leões. Também.
ele já era costume dele orar 3 vezes ao dia. Ele abria a sua janela do seu Sim. quarto para Jerusalém e ali ele fazia as suas orações. Vem o edito de homens ímpios, cruéis, e Daniel, na nossa cabeça, o que fazer? É só um período só, dava para reduzir. Ou dava para orar dentro do quarto escondido. Ou fechar a janela para que ninguém veja. Eu vou estar orando, olha só, tô pensando aqui junto, né? Eu vou orar aqui as 3 vezes, mas dentro do quarto, com a janela fechada. Ou vou orar em silêncio para ninguém ouvir Só aqui em pensamento. o meu lamento, o meu choro, a minha dor. Não. Ele manteve a sua integridade, ele não transigiu com os princípios, aquilo que ele já fazia. Ele não foi estratégico, como hoje a gente vê muito isso. Tem que ser estratégico. Dando jeitinho, né? Hoje a pessoa fala assim, tem que ser estratégico. Daniel não foi estratégico ali. Ele já fazia aquilo ali costumeiramente. E continuou, né? A virtude, olha, Daniel, ele teve êxito no reino da Babilônia, ele teve êxito no reino Medo-Persa. Daniel, ele foi um profeta de Deus, ele foi a voz de Deus dentro do Império Neobabilônico e dentro do Império Medo-Persa. Ele não foi estratégico, quando veio o edito do rei Dario, ele manteve, é aqui que essa questão, tem que ser estratégico nessa hora. Não, ele não foi nada estratégico. Ele manteve a sua integridade, ele manteve a oração até que foi pego. E aí ele não era novinho também não, né? Já ele deveria avançar em idade, nesse período, Daniel tinha mais de 80 anos de idade. Tá? A Bíblia, gente, vou falar, a Bíblia nunca elogia quem começa bem. A Bíblia elogia quem termina bem. É isso aí. Saul começou muito bem lá, profetizando no meio do arraial, foi dado como profeta. Sim. Tá? Porém, como é que ele terminou? Então, o crente inabalável, pelo que nós podemos falar, é aquela pessoa que permanece fiel até o fim, ela permanece firme até o fim. Muitas vezes a pessoa começa cheia de entusiasmo, ela começa cheia de motivação interna, mas na primeira adversidade, na primeira porta fechada, na primeira lombada que ela encontra no meio do caminho, ela fala, não, eu não consigo mais, eu vou parar por aqui. Desce, né? Parou o carrinho, ela não para, mais brincar disso. Então, a Bíblia, em todo tempo, ela fala isso pra gente. Imagina se Cristo desistisse da cruz. Imagina se Daniel parasse de orar. A força e a vitalidade de Daniel estava o quê? Justamente nessa conduta que ele tinha diária de sempre falar com Deus. Se ele diminui aquilo, os leões comem ele dentro da cova. Mas ele manteve a sua integridade. Continuou com um repertório ali de 3 vezes ao dia Custe na o janela. que custar, haja o que houver, seja lá o que vai acontecer, o apóstolo Paulo, a mesma coisa, ele manteve. Paulo falou, olha, eu posso estar preso, mas o evangelho não está preso. Eu posso estar aqui, o meu corpo está preso, mas o que eu puder fazer e vou falar. Então, o cristão inabalável, ele tem essa dinâmica. Essa marca, né? Essa marca de atuação. Ele não é guiado por circunstâncias. Ele está impregnado, ele está cheio da presença de Deus. Então, Daniel manteve a sua fidelidade mesmo no exílio. E como foi bom para os monarcas, tanto Nabucodonosor, como Nabonido, como Belsazar, todos eles, como foi bom ter a presença desse homem, que a Bíblia fala, né, que Daniel ele era um homem muito de amado. Espírito excelente. O que é isso, gente? Espírito excelente. Era alguém que era nobre, tanto na terra como nobre no céu. Imagina Deus falar assim, a meu respeito, a seu respeito, ou de você que está nos assistindo, fulano de tal, no caso Daniel, homem muito amado. Pensa no... Igual o patriarca Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então esse quilate de pessoas, essas pessoas devem nos inspirar. Porque Jó, com o corpo coberto de lepra, todo destruído, filho morto, ele manteve a sua conduta, a sua idoneidade, a sua fé, ele permaneceu firme até o último momento. E o que acontece na vida do Jó? O que aconteceu na vida do Abraão? A Bíblia fala lá no finalzinho, e morreu Jó de avançado em dias e ditosa velhice. Olha que coisa linda. Ou seja, olha o histórico de um cristão inabalável. E ainda que morra queimado, mas ele não negociou os seus princípios, Gisele. Então eu penso que
essas pessoas, como o Alex acabou de mencionar, elas sim devem nos inspirar, tá bom? E eram pessoas, eram seres humanos como nós. Então, passaram por dificuldades? Sim. Tiveram seus momentos aí de bênçãos também? Poxa, José foi governador, né, minha gente? José foi governador do Egito, Esté, rainha, Jó, depois a Bíblia diz que aquele primeiro estado de Jó, ele ficou, acho que se ele era milionário, ele ficou trilionário, né? Que tudo foi duplicado, né, na vida, exceto os filhos, né, Alex? Filhos foi a mesma quantidade, mas em bens, né? A restituição foi todinho em dobro de tudo. Então, pessoal, se nós falarmos aqui, ó, Alex também mencionou aqui de Paulo já, eu não vou repetir para não ficar redundante. Vamos falar aqui também agora o maior exemplo de um inabalável, né? Então, tivemos aqui inabalável na ameaça, que nós acabamos de mencionar, que foi Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, né? E aqui, Jesus Cristo, o maior exemplo de um inabalável. Esse aqui é o topíssimo. Então, ó, mesmo diante da rejeição, da cruz, Alex, do sofrimento, de Judas, Jesus permaneceu obediente ao Pai. Será que se fosse eu e você, nós vamos morrer por esse povo é nada? Sem dúvida. Né? Imagina. Aí, o que ele diz? Ó, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Então, ele estava falando assim, ó, já tô no meu limite, né? Tô aqui porque ele tinha a parte de Deus, né? Mas também ele tinha a parte ali humana, né? Então, ele também, ó, contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Tá lá em Lucas, capítulo 22, versículo 42. Então, qual a lição? A lição aqui que eu falei, né, anteriormente, de inabaláveis diante da ameaça, foi fidelidade a Deus vale mais do que a própria vida, que foi a lição de Sadraque, Mesaque e Abednego. E a lição de Jesus Cristo, a verdadeira firmeza é permanecer na vontade de Deus, mesmo quando ela exige sacrifício, Alex. Olha que coisa linda e importante. Então, todos esses personagens que nós mencionamos aqui tinham algo em comum, que eu anotei aqui que chama a minha atenção. Eles não confiaram nas suas próprias forças, Alex, mas em Deus. Então, esse foi o maior segredo de todos eles, porque eles passaram por situações, mas eles não ficaram murmurando. Nós já fizemos aqui uma programação sobre a murmuração, tá? Você pode linkar aí, pode clicar na nossa playlist e acompanhar lá, tá? Então, eles não murmuraram, eles não confiaram nas próprias forças, mas em Deus. Eles foram provados, sofreram e enfrentaram grandes desafios. Será que você se identifica com alguns deles nessa tarde? Com certeza, né? Às vezes você está passando por alguma situação. Ai, Gisele, mas você não sabe. Olha, eu estou passando isso, a minha família e tudo mais. Mas a minha dica hoje para você é que você permaneça firme e constante, como diz a Bíblia, e abundante no Senhor, tá? Porque quando você age assim, o Senhor, ele faz coisas extraordinárias na sua vida. E aqui, ó, eles foram provados, vou repetir, sofreram e enfrentaram desafios, porém permaneceram inabaláveis, porque sua esperança, Alex, ela estava no Senhor. Gente, talvez vocês que estão ouvindo o programa, você fala assim, tudo bem, os irmãos estão falando de Jó, estão falando de Daniel, estão falando de Abraão, de José, de Cristo, né? Mas talvez você se questione, como eu posso desenvolver uma vida inabalável? Como eu posso desenvolver? Talvez até o dia de hoje, talvez até esse ano, começando agora, igual o apóstolo Paulo em Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Talvez você, como é que eu posso
mudar hoje, o agora. Então eu vou te dar uma receitinha de bolo aqui. É a receita do bolo. Não é nada especial, é o trigo, é o leite, é o ovo. Mas se você pegar essa receita aqui e fizer, o bolo não vai solar, o bolo não vai ficar ruim. Primeira coisa para a gente desenvolver uma vida inabalável, primeira coisa é ter comunhão diária com Deus. Não é ter comunhão com Deus na segunda-feira e depois na quinta. É comunhão diária. Assim como a gente precisa beber água todos os dias, eu preciso ter essa comunhão diária. Segundo, eu tenho que estudar, e eu vou usar esse termo, eu preciso estudar profundamente as Escrituras. Eu tenho que me voltar mais para a palavra de Deus. Porque o segredo da nossa vitória está na palavra. Terceiro, eu tenho que desenvolver uma vida constante de oração. A oração ela não pode ser um dia, eu vou orar hoje, não. A oração, a semelhança da comunhão, ela tem que ser algo diário, assim como a gente precisa dormir todos os dias. Quarto, a gente precisa participar ativamente da comunhão na igreja. A comunhão na igreja ela é saudável, ela oxigena a nossa vida espiritual. Quinto, a gente precisa obedecer a palavra, mesmo quando for difícil, mesmo quando não faz sentido. Tem horas na vida que a gente precisa obedecer quando parece que não tem razão para obedecer. Tem hora que a gente precisa obedecer a palavra quando não faz, as pessoas falam assim, mas não faz sentido você fazer isso, porque a Bíblia... Não, você obedece mesmo sem entender. Sexto, você precisa aprender a confiar em Deus durante as crises. Aqui tem um problema. A única criação de Deus que desconfia dele somos nós, homens. Eu preciso confiar em Deus durante a crise econômica, durante a notícia do exame. Eu preciso confiar em Deus quando tudo parece não fazer sentido. Eu preciso confiar que Ele está no controle da situação. Sétimo, manter os olhos em Cristo e não nas circunstâncias. Aconteceu com Pedro. Quando Pedro olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Olha, uma coisa impossível de acontecer. Então, se a gente olhar para Cristo, a gente consegue fazer coisas impossíveis. Mas quando Pedro começou a observar a força do vento, quando Pedro começou a ter medo, diz a Bíblia que ele começou a afundar, porque ele tirou os olhos de Cristo e fixou os seus olhos aonde? Nas circunstâncias. Então, para que eu seja um cristão que tenha uma vida constante, uma vida inabalável, essa é a receita do bolo. Que a gente possa pegar cada ingrediente desse, colocar na nossa vida e ali a gente produzir um bolo gostoso, um bolo saudável, e para que a gente possa também conseguir viver essa vida e ter vitória no final. Como eu disse anteriormente, a Bíblia nunca elogia quem começa bem, mas ela elogia quem termina bem. Então não interessa o que aconteceu atrás, o momento agora é especial. Qual é o momento agora? É você pegar, eu quero também me tornar um cristão inabalável. Eu quero também me tornar um cristão firme. O meu sogro tem um versículo que ele fala, sempre fala esse versículo, que é 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, na Bíblia ARA, Almeida Revista Atualizada, fala inabaláveis. Então eu vou falar conforme está na Almeida Revista Atualizada. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então que possamos ter firmeza nele, saber que se estivermos nele, o crente é igual o palmeira, enverga, mas não quebra. Não é isso? Ele é igual o palmeira, ele enverga, vai cair. Não cai, não. Por quê? Porque ele tem raiz profunda. É igual o tiririca. Conhece o tiririca? Tiririca é aquele matinho, Gi, que tem na... Mas você estava falando do tiririca. Não, o palhaço tiririca, não. A tiririca é um matinho. Quem trabalha carpino terreno sabe disso. A tiririca, por fora ela é pequenininha. Aí você mete a enxada, aí você fala, acabei com ela. Mas a raiz dela vai lá no fundo. E quem vai capinar, vai carpir, quando pega a tiririca, tem que cortar lá na raiz, lá no fundo.
Então, que nós possamos, não temos que ser igual Tiririca, não é isso? Mas que possamos o quê? Ter raiz profunda. Por que a raiz é profunda? Porque ela está procurando água. Que a nossa raiz possa estar fundamentada, arraigada na palavra do Deus vivo, Gisele. Eu quero deixar aqui também uma reflexão que eu escrevi, que eu acho assim muito importante aqui para este assunto que nós estamos falando. Você que chegou aí por agora, não fique triste. Ao final da programação ela ficará gravada e você pode ir lá nos nossos canais no YouTube, Espaço Biller, Treinando para Servir, Pastor Alex Lins e Gisele Biller. E nesses canais você pode fazer o quê? Se inscrever, clicar lá e assistir a programação inteira. E depois curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Ser cristão inabalável não é viver sem lágrimas, mas permanecer de pé, mesmo quando o coração está ferido. É confiar em Deus quando a resposta demora, adorá-lo em meio às tempestades e continuar caminhando, mesmo sem enxergar todo o caminho. As circunstâncias podem balançar a vida, como eu mencionei, o Alex também mencionou sobre a palmeira, mas jamais derrubam quem está firmado em Cristo. Você pode até envergar, mas quebrar nunca. A fé transforma o medo em coragem, a dor em esperança e as lutas em testemunho. O cristão inabalável não vence porque é forte, mas porque o Deus que o sustenta jamais falha. Vou repetir para você gravar, se você quiser até anotar aí. O cristão inabalável, ele não vence porque é forte, mas porque o Deus que o sustenta jamais falha. E vou deixar aqui o versículo que até o Alex iniciou com ele, eu já tinha anotado também, de Salmo 125:1, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Outras versões diz, firme para sempre, Alex. Então que possamos, nesta tarde de 9 de julho de 2026, aprender que precisamos estar firmes em Deus. Tristes, entristecidos, sofrendo, mas inabaláveis em Cristo. Tem um louvor que agora que eu me veio aqui à memória, eu já falei, daquele Deus Impossível do Ministério Apacentar. Tem um outro que fala que ele é mais agitadinho, vou até colocar aqui, perseguidos, mas não desanimados. Esse louvor aqui, ele tem base lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Eu vou repetir. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Então, que você fique assim, o cristão ele pode até sofrer todas essas situações, ser perseguido, ser criticado por seus valores. Hoje aí nós temos alguns valores que somos, como cristãos que professamos a nossa fé, somos bem criticados pelo mundo, enfrentamos oposições, mas não estamos sozinhos. Deus está sempre presente em cada batalha, fortalecendo, consolando e sustentando aqueles, Alex, que permanecem firmes. Deus é bom o tempo todo. Pessoal, já estamos chegando. Passa rápido. De mais uma programação. Que Deus possa nos fortalecer, te fortalecer, que você possa ser mais um cristão inabalável. Talvez você tenha pouco tempo na igreja, ou muito tempo, não interessa, mas que você tenha profundidade, você não seja raso. Você procure o Senhor com desespero,
porque a certeza da nossa vitória está em Jesus Cristo, tá bom? Eu termino vamos terminar com uma oração, Gisele? Sim, sim. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, te agradecemos por mais um programa e queremos, ó Deus, e cremos que o Senhor é um Deus que nos fortalece, que nos ajuda. Senhor, fortifica esse irmão ou essa irmã que está pensando retroceder. Retroceder nunca, render-se jamais, a não ser render-se aos pés de Cristo. Nos abençoe, Pai. A Bíblia fala, Senhor da glória, em Tiago capítulo 1, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que possamos receber de Ti, ó Deus, a coroa da vida que é dada para aqueles que suportam as provações. Nos abençoe e fique conosco em mais um programa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente. Até mais, pessoal. Gente, não perca a programação na próxima quinta-feira, né, Alex? Estamos aqui no mesmo Estaremos horário. aqui a partir das 15 horas até as 16. E você é o nosso convidado especial. Muito obrigada por estarem conosco. Que Deus abençoe. Até mais, gente. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.